Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Utilizar a tributação como instrumento de desenvolvimento econômico e inclusão social, com distribuição de renda, é um dos objetivos da proposta de reforma tributária que está em tramitação na Câmara dos Deputados. No Brasil, a alta carga tributária representa um dos maiores entraves econômicos e políticos. De um lado, os contribuintes exigem um sistema de simplificação com a diminuição da carga tributária. Já do outro, os especialistas argumentam que, para isso, o governo precisa enxugar o aparelhamento estatal, o que, segundo eles, aumenta as despesas públicas. Para saber como está sendo tratada a matéria aqui no Congresso, nós vamos conversar com o relator da proposta na Comissão Especial da Câmara. É o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. E o Palavra Aberta tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Rauli, o senhor que já tem acompanhado essa reforma tributária aqui por anos e por 30 legislaturas, anos, né? 30 anos Isso. já. Essa reforma não seria a prioridade zero nesse momento de ajuste fiscal, de necessidade de crescimento econômico? Eu, pessoalmente, defendo, né, que ela deveria ter sido feita há 30, 20 anos atrás. O modelo brasileiro foi criado há 50 anos atrás, e errado. Foi criado, ao invés de criar um IVA nacional, destino, foi criado 3 IVAs. Um municipal, ISS, um estadual, ICMS, e um federal, IPI. Depois da Constituição de 88, quando os estados e municípios tiveram uma participação maior no bolo da arrecadação, os estados e municípios morderam o leão, as jaguatiricas, né? E o leão ferido, ele criou novos impostos. Criou o PIS, PASEP, né? a COFINS, a CSL, a CID, o salário de educação, e foi inflando e criando problema para a competitividade das empresas. A empresa perdeu a competitividade pela alta carga tributária, os trabalhadores foram demitidos ou com salários menores, concentrou muito a tributação no consumo, quando deveria ser equilibrado a tributação no consumo com a renda e com a propriedade. Sim. Então, a alta concentração da tributação no consumo vai tudo para o preço da mercadoria, do bem e do serviço. E aqueles que ganham menos, pagam mais. E aqueles que ganham renda, mais, né? pagam menos. Então, além da complexidade da burocracia, o sistema é extremamente injusto e desigual para a concorrência. O Brasil hoje, a empresa brasileira não consegue competir com nenhuma empresa do Paraguai, da China, da Coreia, porque tem um excesso de tributação de encargos dentro da empresa. O Brasil ficou Isso de tributação, sem falar a questão trabalhista, estradas, infraestrutura, portos, aeroportos, qualidade da mão de obra. Tudo isso vira preço, vira custo e tira a competitividade. O Brasil virou a fazenda do mundo. Exportação de minério, exportação de grãos, né, para o mundo. Então, e comida para o mundo. Deputado, aí eu queria saber o que o senhor está propondo, né, nesse seu relatório. Vai ter um IVA, esse Imposto sobre o Valor Agregado? Nas 3 bases tributárias, a mais complexa é o consumo. Tem ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID, né, IOF, salário de educação e PASEP. Tudo isso vai para o preço. Então, eu quero pôr 2 tributos aí. Um IVA nacional, cobrança destino dos estados, seria cobrado pelos estados no destino, alíquota por fora, e um imposto seletivo monofásico de 7, 8 produtos só, separado do IVA. São de grande poder de arrecadação. Energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, cigarros, bebidas, veículos, pneus e autopeça. Pode ser até mais 8, 10 produtos. Simplificado. Né? Cobra monofasicamente. O que arrecadar aqui, tira daqui. Então, a alíquota média do IVA seria menor. Entre serviço, né, bens e mercadoria e outros itens de consumo. Então, nós teríamos que ter aqui no IVA 4, 5 alíquotas. Aqui também, conforme o peso na atividade econômica. Um imposto de renda forte, que é esse
e acabaríamos com a CSL, que é a contribuição sobre o lucro, que é imposto de renda disfarçado de contribuição. Ficaria então o sistema, um IVA, um seletivo, um imposto de renda, a previdência seria mantida, empregado e empregador, e os impostos patrimoniais, IPTU, ITR, IPVA, ITCMD e ITBI. E o importação e exportação, que é regulatório. Tudo isso seria feito eletronicamente, o IVA seria cobrado da origem até o destino eletronicamente. Você comprou no mercado, passou o cartão, o dinheiro do imposto já fica separado, sim, fica embutido. Então, essa é uma das grandes você vai no reclamações açougue, dos vai na estados, né? acaba com o ato declaratório, acaba com a burocracia, acaba com toda essa parafernália, fica um sistema extremamente simples. É um modelo europeu, mas fica mais simples que o modelo europeu. Agora, os estados, nesse caso, teriam condições de acabar com essa guerra fiscal, já que estão sempre oferecendo incentivos? Esse modelo elimina a guerra fiscal. Ele diminui a sonegação, acaba com a guerra fiscal, diminui a burocracia, diminui a elisão, que é o postergamento de pagamento, diminui o contencioso administrativo e judicial, e tudo isso vira energia pura na economia. No IVA, eu vou zerar o imposto de comida, de remédio, de máquinas, equipamentos e da exportação. Ainda há resíduos de tributo na exportação. Então, os estados, eles vão ter o poder sobre o IVA, mas nacionalmente com um técnico, não terá mais poder político. A lei será federal, cobrança do destino. Então, São Paulo vendeu para o Rio Grande do Norte, o imposto é do Rio Grande do Norte. Sim. O Rio Grande do Norte vendeu para o Paraná, o imposto é do Paraná. Importou mercadoria, veio para Brasília, o imposto é de Brasília, entendeu? Então, o mundo pratica isso. Para poder ajustar a arrecadação da União, estados e municípios, todos os três entes, todos os municípios e todos os estados e a União serão sócios do IVA, do imposto de renda e do imposto seletivo. De que forma? Nos primeiros 5 anos, pega a receita líquida corrente dos últimos 2 anos, de todos os estados, de todos os municípios da União, e aplica um percentual sobre as 3 receitas. Então, ninguém perde. Sim. Do 6º ano em diante, começa um processo para os estados e municípios, da origem para o destino. Tá. Agora, deputado, o senhor tem corrido aí vários estados justamente para ouvir a opinião, né? Como é que está sendo a aceitação dessa proposta e principalmente aqui no Congresso? Quais as chances dela seguir adiante e ser aprovada ainda esse ano? Bom, já fiz 64 palestras, debates. Atendi mais de 110 entidades aqui no meu gabinete em Brasília e mais de 200 entrevistas. Os líderes estão acompanhando, os setores produtivos estão apoiando, todos que eu conversei até agora, indústria, comércio, serviço, auditores municipais, estaduais, federais, têm grande simpatia. Tenho debatido com os partidos de esquerda, estão tendo grande simpatia, com os partidos da direita e com os partidos do centro. É uma proposta suprapartidária, ela dos 513 deputados, o presidente Rodrigo Maia está acompanhando, apoiando, o Eunício do Senado, essa proposta também dos 81 senadores, e essa proposta deverá ser dos 27 governadores, dos 5.574 prefeitos, de todos os trabalhadores, de todos os empresários, de toda a população. Ela é um entendimento, ela vai dar um ganho de produtividade, de crescimento e de geração de emprego, que vai fazer o Brasil crescer mais do que a média mundial. Há 3 anos, nesses últimos 3 anos, o mundo cresceu 10%, a China 27% e o Brasil menos 8%. Então, há 37 anos o Brasil não consegue crescer na média mais do que a média mundial, que é em torno de 3% ao ano. Durante 40 anos, de 1940 a 80, o Brasil cresceu mais do que o mundo. Todo mundo dizia que o Brasil vai ser primeiro mundo. Em 81, nos últimos 5 anos do regime militar, o Brasil degringolou a economia e nunca mais se acertou. Plano Cruzado, Plano Collor, Plano Sarney, Plano Real. A partir do Plano Real houve o endireitamento da economia, mas não foram feitas as reformas. Agora, deputado, essa reforma ela tem condições de reduzir essa carga tributária? Porque o governo já está falando até em aumentar o imposto de renda. Veja, quais as chances? Ao tirar o imposto de comida e de remédio das famílias que ganham R$2.000,
que gaste 1.200 em comida e remédio, eu estou tirando 33% de carga tributária. Hipoteticamente, essa família terá um ganho de 400. Como tem produtos que já são isentos da cesta básica, essa família vai ter um ganho de R$300, de 15% do poder aquisitivo. Como os que ganham menos têm uma carga tributária de 53,9%, segundo o IPEA, e quem ganha acima de 30%, 29%, nesta proposta, podemos negociar uma redução da carga tributária sobre o consumo, realocando na renda, mas ao longo de muitos anos, entendeu? Essa discussão da tributária passa por cima de toda essa bobagem que o governo está fazendo, querer aumentar imposto, isso, aquilo. Essa aqui é a mãe das reformas. A trabalhista é importante? É, já foi aprovada. O teto de gasto é importante? É, já foi aprovada. A Previdência, o gato subiu no telhado, né? Vai ser muito difícil ter um consenso de uma medida tão, né, difícil como essa. Mas a tributária, há uma convergência de todos os partidos e de todos os setores, trabalhadores, empresários, profissionais liberais. Então, eu estou otimista. E a arrecadação vai se manter a mesma? Mantém a arrecadação, porque o Brasil gasta mais do que arrecada todo ano. A União, né? Então, no primeiro momento, nós vamos fazer a economia crescer. Imagine, nos últimos 6 anos, de 2011 a 2016, o mundo cresceu 20%, a China 55% e o Brasil menos 0,7%. Se o Brasil tivesse crescido na média do mundo, que é pouco, teria crescido 20%. O PIB brasileiro, que é de 6 trilhões, seria de 7.200 e a arrecadação de 2 trilhões seria de 2.400. Então, nós não teríamos crise fiscal, não haveria déficit como tem hoje. Então, o segredo é fazer o Brasil crescer. Tá certo. Deputado, muito obrigado por seu Eu esclarecimento. estou às ordens, que Deus abençoe, que dê tudo certo, que todos apoiem essa proposta. Eu conversei sobre a reforma tributária com o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. E você pode acessar esta e outras edições do programa em nosso site. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.